Olá, estudante paranaense! Bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná. E antes de iniciarmos a nossa aula, quero pedir a você duas coisas. A primeira é que você providencie caderno, caneta, lápis e borracha para que você possa realizar as atividades propostas e também realizar anotações que você achar pertinente. E o segundo recado que eu tenho para você é que você acesse diariamente o Google Classroom e que você realize a atividade obrigatória, porque é por meio dessa atividade obrigatória que a sua presença será confirmada nessas aulas à distância. Dando início aqui à nossa aula, a gente vai ver na tela aqui os objetivos propostos. Reconhecer e estudar as formas do continente africano. Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco as formas de relevo do continente africano e também vamos retomar um pouquinho alguns conceitos básicos da estrutura da Terra, da teoria de formação dos continentes e também das diferentes formas de relevo. E aqui na tela aparece para você já a pergunta que é: o que é relevo? Eu quero que você pense um pouquinho, você estudante, que você recorde um pouquinho de alguns conceitos que você já viu no passado sobre relevo e que você pense um pouquinho sobre essa pergunta: o que é relevo? Pensa aí um pouquinho. Muito bem, estudante. Acredito que você deva ter buscado nas suas recordações, na sua memória, alguns conceitos sobre relevo. Vamos acompanhar aqui na tela? Primeira questão que você está vendo aqui é a forma da Terra. A forma do nosso planeta é denominada geóide, achatada nos polos e com uma superfície irregular. O que você tem que saber, estudante? Que a superfície do nosso planeta, ela não é uma esfera lisa, ela é uma esfera toda irregular, ela é cheia de irregularidades. E a essas irregularidades que nós temos na superfície terrestre, nós vamos perceber que essas irregularidades vão constituir as diferentes formas de relevo que nós temos no nosso planeta. E também é importante, estudante, você perceber que, como a forma do nosso planeta é uma esfera, ela é esférica, mas ela tem a sua superfície toda irregular, o nome dado à forma do nosso planeta é geóide, conforme a gente pode observar aqui na tela. E olhando aqui na tela, você vai conseguir perceber a irregularidade da superfície terrestre na segunda figura do lado esquerdo da tela. Então, do lado esquerdo, no canto inferior, você consegue perceber que a circunferência terrestre ela é toda irregular. E a essas irregularidades que nós vamos atribuir as formas de relevo. E aqui a gente vai ver a definição de relevo, que é o conjunto de formas da superfície terrestre. Então, a todas essas irregularidades que nós temos na superfície terrestre, nós vamos denominá-las de relevo. E aqui na tela também, você vai acompanhar que o relevo terrestre ele encontra-se em constante transformação, em função de uma série de agentes transformadores do relevo. Então, o que vai acontecer? O relevo terrestre ele está em constante transformação. E essa transformação ela é promovida por forças internas ou agentes internos ou por forças externas, os agentes externos, que a gente vai ver agora na sequência. Os agentes internos, também chamados de agentes endógenos, correspondem aos agentes formadores do relevo e atuam no interior do planeta. Então, quando estamos falando de agentes internos, estamos falando de forças que têm a sua origem no interior do planeta e que essas forças originadas no interior do planeta promovem a transformação da superfície terrestre.
Nesses agentes internos, nós podemos destacar vulcanismo, terremotos, o movimento das placas tectônicas, que são ações que ocorrem no interior do planeta e que, de acordo com a sua intensidade, vão promover transformações na superfície terrestre. Mas nós também temos os agentes externos, que são forças que ocorrem na superfície terrestre. Acompanhe aqui a definição, ó. Os agentes externos, também chamados de agentes exógenos, correspondem aos agentes formadores do relevo e atuam na superfície do planeta. Então, quando estamos falando dos agentes externos, dos agentes exógenos, nós estamos tratando de forças que ocorrem na superfície terrestre. E essas forças que ocorrem na superfície terrestre promovem também transformações no relevo. Quando falamos nos agentes exógenos, podemos destacar a ação da água, a ação do vento, a ação do ser humano, a ação dos seres vivos, independente da sua natureza. E todos esses agentes, eles têm a sua atuação na superfície terrestre. Então, agentes internos, origem no interior, agentes externos, origem na superfície terrestre. E aqui na tela vai aparecer para você agora o nosso primeiro quiz. É o momento onde a gente vai brincar com o conhecimento. Acompanha na tela, ó. Qual é o tipo de agente formador do relevo atua na superfície da Terra? Qual o tipo de agente formador do relevo que atua na superfície da Terra? Vamos lá. Letra A, agente endógeno. Letra B, agente interno. Letra C, agente exógeno. Letra A, letra B ou letra C? Vai lá! Muito bem, estudante. Qual alternativa você indicou? A, B ou C? Vamos acompanhar e ver a resolução do nosso problema. A resposta certa é a letra C, agente exógeno. Então, quando estamos tratando de agentes de fenômenos que ocorrem na superfície terrestre e modificam o relevo, nós estamos falando dos agentes exógenos ou ainda agentes externos. Agora aqui na tela vai aparecer para você a formação do continente africano. Então, quando a gente vai tratar do relevo africano, nós temos que também tratar da formação desse continente. E quando a gente vai tratar da formação desse continente, nós não podemos deixar de falar da teoria da deriva continental que foi proposta por Alfred Wegener. Olha aqui na tela. Para tratar da formação do continente africano, temos que remeter à teoria da deriva continental proposta por Alfred Wegener. Esta teoria afirma que todos os continentes no passado formaram uma única porção de terra que lentamente se fragmentou. Então, Alfred Wegener realizou uma série de estudos e, a partir desses estudos, dessas observações que ele fez, ele percebeu similaridades, principalmente na costa do continente americano e da costa do continente africano. Mais especificamente, na porção leste do continente americano e na porção oeste do continente africano. Ele encontrou uma série de similaridades, não só na forma física onde essas duas porções pareciam se encaixar, mas também em fósseis de seres vivos que habitavam essas duas localidades no passado. E ele encontrou muitas similaridades. E a partir dessas observações, ele criou a teoria da deriva continental, que olha aqui na tela. O que a teoria da deriva continental ela diz? Diz que no passado, todos os continentes formavam uma única porção de terra. E essa única porção de terra lentamente foi se fragmentando, conforme você pode observar na figura do meio, que está aparecendo na sua tela.
E esse processo de fragmentação fez com que nós tivéssemos a atual disposição dos continentes, conforme você pode ver na terceira figura que está bem do lado direito da sua tela. Então, se você observar ali, você vai ver também que a África, ela está circulada ali em vermelho. Então você vai observar que o continente africano está identificado. Então, se você observar com bastante atenção, você vai perceber que a África e a América do Sul, no passado, quando tínhamos a Pangeia, elas estavam ligadas. E durante o período de separação dos continentes, a América do Sul, aqui escrito em inglês South America, ela foi se separando do continente africano a ponto de termos a atual disposição dos continentes, conforme nós os conhecemos atualmente. Então, quando falamos da formação do continente africano, temos que remeter também ao processo da teoria da deriva continental. Agora, seguindo, a gente vai ter a nossa primeira atividade. E é muito importante, estudante, que você anote no seu caderno essa pergunta e que você realize a resolução desse problema. Caso você, estudante, esteja acompanhando essa aula única e exclusivamente pela televisão, por indisponibilidade de um aparelho de telefone celular, por indisponibilidade de internet ou por qualquer outro motivo, é importante que realize esta atividade no seu caderno e que depois você encaminhe essa atividade para a sua escola ou seu colégio, para que o seu professor ou professora possa validar a sua participação nas aulas que estão sendo promovidas neste momento de quarentena. Então aqui na tela, ó, vai aparecer a primeira atividade. Acompanhe ali, ó. Explique a teoria da deriva continental proposta por Alfred Wegener. Então é uma revisão onde você vai caracterizar a teoria da deriva continental. Essa que nós já falamos aqui anteriormente. O tempo está na tela, vai lá!
Muito bem, estudante. Caso você não tenha conseguido concluir a resolução desse exercício, você poderá concluí-la posteriormente e também poderá rever essa aula acessando o canal oficial do Aula Paraná no YouTube ou via aplicativo Aula Paraná. Dando continuidade à nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o relevo do continente africano. Mas antes de tratarmos do relevo do continente africano, a gente vai rever alguns conceitos de cartografia. Acompanhe aqui na tela este mapa que você está vendo do continente africano. Quando você observa este mapa, você vê uma grande quantidade de cores nesse mapa. Aí nós temos que lembrar de algumas convenções cartográficas. Quando estamos representando o relevo de um continente, o relevo de um país ou de uma determinada localidade, nós utilizamos uma das formas por meio de cores. Uma das formas utilizadas para representar o relevo terrestre é por meio de cores. E este mapa que você está vendo na tela, ele vai representar o relevo do continente africano por meio de cores, aonde as cores quentes, amarelo, vermelho, marrom, representam áreas com maiores altitudes. Já as cores mais frias vão representar áreas mais próximas ao nível do mar, com menores altitudes. Se você acompanhar aqui com bastante atenção, você vai perceber também que este mapa do continente africano dispõe de uma série de linhas azuis. Isso é uma convenção cartográfica. E essas linhas azuis, que você consegue ver dentro do continente africano, essas linhas irregulares, representam os rios do continente africano. Então isso é uma convenção. Convencionou-se que a cor azul, na maioria dos casos, é para representar corpos hídricos, rios, mares, oceanos e assim por diante. Observe também que no canto inferior esquerdo do mapa, você está vendo ali a ipsometria. A ipsometria, ela está trazendo para você informações em relação à altitude e à cor empregada. Então, quantos metros de altitude em relação ao nível do mar cada cor irá representar. Então, aqui observando com bastante atenção, a gente consegue observar que o verde bem escuro, o verde, ele representa nível do mar, 0 metros. E à medida com que a escala de cores ela vai subindo, nós vamos mudando a tonalidade de cor, nós temos uma elevação nas altitudes. Então, nós temos aqui a elevação, conforme a gente pode observar na escala representada do lado direito da legenda. Essa parte do mapa recebe o nome de legenda. Importante também é a gente relembrar de um outro conceito da cartografia, que é a escala cartográfica, que você pode observar no canto superior direito desse mapa. Nesse canto aqui, ó. A escala cartográfica, ela é o quê? É a ferramenta que serve para você relacionar quanto um determinado intervalo no mapa irá corresponder na realidade. E essas informações são importantes para que você, estudante, consiga fazer a correta interpretação das informações que o mapa traz para você. Então, a partir dessas informações, a gente já consegue construir uma imagem mental de como é o relevo do continente africano e também ter uma noção das suas dimensões. Quando falamos em dimensões do continente africano, é importante você relembrar que isso já foi apresentado nas aulas anteriores. Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode rever as aulas anteriores para rever algumas informações a respeito do continente africano. Seguindo na tela aqui, ó, você vai perceber as formas de relevo. O que nós vamos fazer? Nós vamos ver as principais formas de relevo do nosso planeta e também vamos ver exemplos dessas formas de relevo no continente africano. A primeira forma de relevo é a montanha. Tipo de relevo caracterizado pelas suas acentuadas elevações, ou seja, é a parte da superfície que apresenta as maiores altitudes e as mais intensas declividades. Quando elas apresentam-se em um conjunto extenso, recebem o nome de cadeias montanhosas ou cordilheiras. Então, estamos tratando aqui de montanhas, que são essas áreas com grandes elevações, que quando estão sozinhas são montanhas, mas quando estão em conjunto formam cordilheiras. Nós temos o exemplo da Cordilheira do Himalaia no continente asiático, onde está inserido o Monte Everest. Nós temos a Cordilheira dos Andes no continente americano também, que são exemplos. Aqui, quando falamos no continente africano, vamos ver aqui, ó. Entre Marrocos, Argélia e Tunísia está a cadeia do Atlas,
um conjunto montanhoso que possui aproximadamente 2.500 quilômetros de extensão, com altitudes de mais de 4.000 metros. Sua localização entre as águas do Atlântico e do Mediterrâneo e o Saara contribui para a formação de áreas secas. Então ali nós temos, nessa região, nós temos um conjunto montanhoso, que é o conjunto de Atlas, conforme já a definição traz aqui, cadeia de Atlas, e essa cadeia montanhosa tem uma extensão de 2.000, 2.500 quilômetros aproximadamente. E essa cadeia montanhosa, ela acaba servindo como uma barreira, impedindo a umidade que vem do oceano e do mar Mediterrâneo para o interior do continente, conforme a gente vai ver na sequência nos mapas que serão apresentados aqui. Aqui, ó, também montanhas também importantes são as montanhas Ruwenzori, na África Central, e numerosos vulcões, inclusive os dois maiores picos da África, o Kilimanjaro, na Tanzânia, com 5.895 metros, e o Monte Quênia, no Quênia, com 5.199. Então, ali você tem a imagem, uma representação de um desses montes, para ilustrar essa forma de relevo. E aqui, quando a gente fala da Cordilheira de Atlas, ou da cadeia de montanha de Atlas, observe com bastante atenção que nós temos o Oceano Atlântico aqui e o Mar Mediterrâneo aqui. Essa cadeia montanhosa, ela impede com que a evaporação da água realizada pelo Sol, que as nuvens que se formam nesse processo, adentrem ao interior do continente. E essa barreira geográfica favorece a formação do deserto do Saara, que é o grande deserto africano que atravessa uma longa faixa do continente, fazendo com que seja o maior deserto do nosso planeta. Outro exemplo de montanhas que a gente tem, que você pode acompanhar na tela, o Kilimanjaro, aqui nessa região aqui da Tanzânia, do Quênia, que você pode ver aqui. E aqui nós temos essa situação aqui, ó. Nós temos todo o continente africano e essa flecha aqui, ela representa para você que nós temos essa área aqui que está sendo projetada num detalhe maior no canto esquerdo da tela. Então aqui está todo o continente africano e esta área que está destacada aqui nada mais é do que este pedaço aqui. Então a flecha serve para que você possa se orientar. E observe também, estudante, que as cores utilizadas nas áreas montanhosas geralmente são cores próximas ao marrom, porque, conforme já vimos anteriormente, essas cores representam as altitudes mais elevadas. E agora aqui na tela, nosso segundo quiz. Vamos lá. Qual das alternativas traz a definição correta de montanha? Área com uma relativa altitude e uma superfície que sofre o processo de erosão. É a parte da superfície que apresenta as maiores altitudes e as mais intensas declividades. E letra C, são as regiões que apresentam pequenas altitudes e são mais baixas que o seu entorno. Então vamos lá, qual é a definição de montanha? Letra A, letra B ou letra C? Vai lá! Muito bem. Qual alternativa você indicou? Vamos acompanhar na tela a resposta correta. Resposta correta, a letra B. Então tá ali, ó, é a parte da superfície que apresenta as maiores altitudes e as mais intensas declividades, conforme já falamos aqui anteriormente.
Dando continuidade à nossa aula, a gente vai ver agora a definição de planaltos. Olha lá na tela. São as áreas com uma relativa altitude e uma superfície mais ou menos plana, com limites bem nítidos, estes geralmente constituídos por escarpas ou serras e apresentam o predomínio de processos erosivos. Então, quando estamos falando de planaltos, estamos falando de áreas que têm uma relativa altitude em relação ao nível do mar e elas principalmente realizam o processo de erosão. Elas liberam muito mais sedimentos, fragmentos rochosos para as áreas mais baixas do que recebem sedimentos. E é aí que nós temos a definição de um planalto. Agora, quando a gente fala de planaltos, a gente tem que caracterizar um pouquinho eles dentro do continente africano. Então, olha lá, ó. Em meio ao deserto do Saara, apresentam dois importantes planaltos. Então, nós temos o planalto de Ogar e o de Tibeste. Então, são dois planaltos ali que estão no meio do Saara, desse grande deserto africano, e esses dois planaltos têm uma grande importância para o continente. Também nas porções leste e sul do Sudão e da bacia do Congo estão localizados os planaltos mais altos do continente. Há extensões consideráveis de planalto no interior, especialmente na Tanzânia, Zâmbia e África do Sul. Quer dizer que os planaltos eles estão presentes em várias áreas do continente africano. E esses planaltos também são áreas que se formaram lá no passado, durante o processo de formação da crosta terrestre e ao longo do tempo que foram também sendo submetidos aos processos erosivos. E aqui também, ó, na parte leste da região destes planaltos, desde o norte da Etiópia até o sul de Moçambique, corre o Rift Valley, uma série de desníveis provocados por uma enorme falha tectônica. Então, quando estamos falando do Rift Valley, nós estamos falando de uma área que ela é consequência de uma falha tectônica. Aí você tem que lembrar de um conceito que você já viu no passado, que é o das placas tectônicas, que elas realizam vários movimentos, que podem ser os movimentos convergentes, onde as placas vão de encontro, podem ser os movimentos divergentes, onde as placas se encontram, e podem ser os movimentos conservativos, onde o movimento ocorre lateralmente entre as placas. E o Rift Valley é justamente uma formação em função desses movimentos das placas tectônicas. É uma extensa falha entre essas placas tectônicas que está presente no continente africano. E também, ao longo das bordas do Planalto Leste e Litoral Sudeste, uma série de escarpas é encontrada. A mais alta, atingindo 3.350 metros, é a de Drakensberg, na África do Sul. Então, nós temos também essa escarpa, ali Drakensberg, na África do Sul, e esse nome também sendo dado pelos colonizadores e pelos britânicos. E agora o nosso quiz na tela vai aparecer ali para você a nossa próxima atividade. Qual das alternativas traz a definição correta de planalto? Então agora eu quero saber de você. Qual é a definição correta para planalto? Letra A. Áreas com uma relativa altitude e uma superfície que sofre o processo de erosão. Letra B. É a parte da superfície que apresenta as maiores altitudes e as mais intensas declividades. Ou letra C. São regiões que apresentam pequenas altitudes e são mais baixas do que o seu entorno. Letra A, letra B ou letra C? Vai lá!
Muito bem, estudante. A, B ou C? Resposta certa, ó, letra A. Áreas com uma relativa altitude e uma superfície que sofre o processo de erosão. Conforme já falamos aqui, essa é a definição de planalto. Agora nós vamos falar das depressões, que as depressões são áreas que são mais baixas do que o seu entorno. Então, toda vez que a gente trata de uma depressão, eu estou falando de uma área que ela é cercada por formas de relevo maiores e no centro é uma área mais baixa. E é isso que a definição aqui traz, ó. Regiões que apresentam quase sempre pequenas altitudes e que são mais baixas do que o seu entorno. E essas depressões, elas podem ser relativas ou absolutas. Se elas são relativas, elas estão ocorrendo em uma altitude acima do nível do mar. Se elas são absolutas, elas estão ocorrendo em uma altitude abaixo do nível do mar. E aqui, ó, nós já vamos ver na tela que as depressões, nós temos a bacia do Lago Assal, com 156 metros abaixo do nível do mar, no país de Djibouti. É um país próximo à Eritreia, e ali nós temos essa bacia do Lago de Assal, que é uma das áreas maiores depressões do continente africano. E aqui, quando a gente fala de planícies, são áreas com uma fisionomia plana, ou seja, uma paisagem menos acidentada, que por possuírem altitudes menores do que os dois tipos anteriormente apresentados, recebem uma grande quantidade de sedimentos. Estes são provenientes do desgaste de outras formas de relevo. Então, as planícies são as áreas mais planas e as áreas mais próximas ao nível do mar. E o que caracteriza também uma planície é o recebimento de sedimentos de formas de relevo mais elevadas, em especial das montanhas e dos planaltos. E quando a gente fala disso no continente africano, aqui a gente está vendo, ó, as planícies costeiras do continente africano. Então, as áreas litorâneas do continente africano, que pela proximidade com o nível do mar, apresentam essas características. E aqui, um exemplo de uma planície litorânea do continente africano. Agora o nosso quiz. Vamos lá, ó. Qual das alternativas traz a definição correta de depressão? Agora você vai caracterizar o que é depressão para o relevo e para a geografia. Letra A. Áreas com uma relativa altitude e uma superfície que sofre o processo de erosão. Letra B. É a parte da superfície que apresenta as maiores altitudes e as mais intensas declividades. Ou letra C. São regiões que apresentam pequenas altitudes e são mais baixas do que o seu entorno. A, B ou C? O que você acha?
Muito bem, estudante. Vamos acompanhar ali a resolução do nosso problema, da nossa atividade. Letra C. Então, quando a gente está falando em depressão, nós estamos falando de regiões que apresentam pequenas altitudes e são mais baixas do que o seu entorno. E agora aqui alguns aspectos gerais do continente africano e do seu relevo. No continente africano, prevalece a existência de planaltos de altitudes baixas e médias. Nas regiões litorâneas encontramos as planícies costeiras. E as principais cadeias montanhosas que se destacam no continente africano são a cadeia do Atlas na região noroeste do continente. Então aí a gente consegue ter um panorama geral do relevo do continente africano. E agora é o momento da nossa segunda atividade. Olha lá, ó. Descreva as características das formas de relevo apresentadas na aula de hoje. Então caracterize montanha, planalto, planície, depressões. O tempo está na tela, vai lá!
Muito bem, estudante. Espero que você tenha conseguido resolver essa atividade. Caso você não tenha conseguido, você poderá realizá-la após o término dessa aula. Então, aqui na tela vai aparecer para você a revisão da nossa aula de hoje, que vai trazer os conteúdos que nós trabalhamos na nossa aula. Nós falamos das paisagens do continente africano e também das principais formas de relevo existentes no continente africano. E também fizemos uma breve revisão de alguns conceitos básicos da geografia. Quero muito agradecer a você, estudante, e também a sua família, todos que estão acompanhando e participando desse processo das aulas à distância. E também quero agradecer ao nosso intérprete de Libras, Natan. Natan, muito obrigado, forte abraço para você e para você, estudante, até a próxima aula.